Irmãos, graça e paz, aleluia. Nós estamos em mais um dia do jejum, é o 6º dia, e nós estamos usando o livro A Igreja Fora das Paredes. E hoje é a leitura, lembra? Nós estamos fazendo a leitura, nós não estamos explicando o capítulo, mas estamos fazendo a leitura para ajudar as pessoas que têm dificuldade. O tema hoje do 6º capítulo é comunhão e evangelismo, 2 imperativos para a vida da igreja. E o texto base que nós estamos usando é Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que é um texto poderoso que diz assim: eles se dedicavam, perseveravam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de amor, de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e os seus bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aleluia! Não há comunhão sem evangelismo. E não há evangelismo sem comunhão. Nós devemos pensar sobre as questões locais e nas implicações para sermos uma igreja mais relevante na cidade onde nós estamos plantando igreja. E no caso aqui na nossa cidade, que é Presidente Prudente. O primeiro ponto é definição dos termos. O que é comunhão e o que é evangelismo. Então o primeiro termo é o que é comunhão. O termo comunhão, que vemos na Bíblia, deriva da palavra grega koinonia. Essa palavra ela pode significar várias coisas, mas ela sempre está relacionada a uma comunidade, fraternidade, coisas que são compartilhadas. Se pensarmos em uma ilustração para o conceito de comunhão ou koinonia, podemos usar uma imagem de uma mesa de refeição. No Antigo Testamento, esse conceito ele aparece várias vezes. Eu quero citar o exemplo no livro de Êxodo, quando Deus institui a refeição da Páscoa para comunicar coisas importantes para o seu povo. Perceba, nos primeiros começos, como Deus trata a refeição de maneira compartilhada. A família, ela deveria chamar o seu vizinho. O cordeiro deveria ser para todos. Bem diferente de hoje, quando a refeição ela é banalizada, ela é desprezada. Naquele tempo, a refeição era vista como um sinal de íntima relação entre as pessoas. Jesus usa a mesma refeição da Páscoa para instituir a refeição da igreja, que é a ceia do Senhor, no qual a igreja compartilha, comunga, está em união dos benefícios da nova aliança, feita no sangue de Cristo, derramado em favor de muitos. Comunhão é antes de ser uma reunião, é antes de ser um retiro, é antes de ser um culto, é antes de ser um evento ou qualquer aglomerado de pessoas. É um profundo e íntimo relacionamento que temos por causa de Cristo. É saber que você só pode se reunir junto com seus irmãos, porque Cristo decidiu compartilhar, tornar comum o corpo dele com você e comigo. A comunhão só é possível por causa de Jesus. Aleluia. Outro termo que eu quero definir é o que é evangelismo. Lembrando, nós definimos o termo que é comunhão. O que é evangelismo? O termo evangelismo, como nós tratamos, é um pouco impróprio. Quando falamos de evangelismo, já estamos pensando em algum tipo de método, de estratégia. E o evangelismo se torna um programa que se desenvolve e não como algo que naturalmente fazemos. Ter ideias para evangelizar não é ruim. Ter estratégias para evangelizar não é ruim. Mas o conceito de evangelismo é mais profundo que apenas fazer isso ou aquilo para evangelizar.
assim como a comunhão. O evangelismo só existe porque existe o evangelho. O foco do evangelismo não tem que ser a forma ou os métodos, mas o evangelho, as boas novas, a boa notícia. Quando tratamos muito dos métodos de evangelismo e muito nos seus resultados, que esquecemos que o evangelismo é o evangelho, é as boas novas. Devemos lembrar que o evangelismo é primeiramente por nós e essencialmente que algo que Deus fez é a boa notícia dele, não a nossa. E é a vida que temos nele e que compartilhamos com os outros. Isso é poderoso, hein? Glória a Deus. Segundo ponto, relação entre os dois termos, comunhão e evangelismo. É aqui, e aqui entra a relação que existe entre os dois termos. Não existe comunhão sem evangelismo, assim como não existe evangelismo sem comunhão. As boas notícias de Jesus não são meras informações que você conhece ou quando você lê um livro qualquer e continua fazendo o que você está fazendo. A notícia de Jesus, de fato, muda a nossa vida. Se o evangelho de Cristo não mudou a sua vida, como é que você vai compartilhar o evangelho? Se o evangelho de Cristo não muda as nossas vidas, como é que nós vamos compartilhar o evangelho? Terceiro tópico desse capítulo é o contexto da igreja primitiva. Pedro e os apóstolos seguem a ordem dada por Cristo. Pedro prega a descida do Espírito Santo. Ele faz discípulos e ele os batiza. Dessa forma, já no primeiro discurso, Pedro anuncia que a doutrina que a descida do Espírito Santo no Pentecostes era a confirmação do que foi profetizado por Joel há 3.000 anos. E eles creram e são batizados. Isso está lá em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 39. O texto que nós lemos de Atos 2, do versículo 42 ao 47, é um resumo importante, como eles viviam, como viviam provavelmente esses 3.000 homens e mulheres que acreditaram na mensagem do Evangelho. Podemos perceber aqui a ação do Espírito Santo. A igreja, ainda nos primeiros dias, ela é pequena, podemos calcular de até 200 pessoas. Entretanto, após a pregação, 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja. Isso é poderoso, isso é incrível. Cerca de 1.500% de aumento, de crescimento. Tem tanto o versículo 42 quanto o versículo 47 são importantes para encapsular a ideia principal. O primeiro, o versículo 42 abre dizendo como eles viviam. E o último versículo 47, termina dizendo qual a consequência natural que a igreja experimentava ao viver dessa maneira. O versículo 42 fala que eles perseveravam, dedicavam. O verbo perseverar aqui é de fundamental importância. Ter a imagem de alguém que trabalha e não desiste. Mesmo que sofra, mesmo que tenha dificuldades. E olha, a igreja nos seus primeiros dias tinha muitas dificuldades. Eles estavam constantemente firmes. E o culto a Deus era marcado por ensino dos apóstolos, doutrina, ensinamento. Veja que não é qualquer ensino. Era marcado também por comunhão, o compartilhar em um sentido amplo, a koinonia, ter tudo em comum, o partir do pão, provavelmente a ceia do Senhor, a bênção que compartilhamos e temos em comum uns com os outros, orações, declaração de dependência de Deus. Aleluia. Versículo 43 ao 47, parte A, a vida na comunidade. O culto a Deus não é algo que fica somente de domingo após domingo, mas é algo que reverbera a nossa vida em comunidade, diante de nossos irmãos e da sociedade, contando com o favor de todo o povo.
versículo 47, a parte B do versículo, que evangelismo como consequência. A providência de Deus no evangelismo. Não são precisos grandes truques para evangelizar alguém. Basta viver como a doutrina dos apóstolos ensina. Cabe ao Senhor acrescentar os seus. E Ele faz isso constantemente, dia a dia. O Senhor é o agente na obra de salvar o seu povo, não nós. Não é você que salva alguém, mas o Senhor Jesus. O Espírito de Deus cumpre a profecia de Joel e confirma essa obra. A igreja vive a vida de acordo com a doutrina dos apóstolos e o Senhor acrescenta as pessoas. O milagre da salvação acontece todos os dias e a igreja cresce segundo o seu Senhor, não nós. Para a meditação, estamos sendo coerentes com a doutrina dos apóstolos? Qual a sua opinião a respeito do conceito? Não há comunhão sem evangelismo e não há evangelismo sem comunhão. Amém? Os irmãos, desculpa aí o choro da minha neta de fundo. Ela está com sono. Amém? Receba esta palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, meus queridos? Aleluia.